Desde muito pequeno, Lucas sabia que sua vida era diferente da dos outros garotos da escola. Enquanto alguns falavam sobre os brinquedos novos que ganhavam, viagens que faziam com os pais, ou sobre as festas de aniversário luxuosas, Lucas voltava para casa com um pensamento fixo. Será que vai ter comida na mesa hoje? Crescer em um lar de dificuldades não era fácil. Sua mãe, Mariana, sempre fez de tudo para garantir que o filho tivesse o básico, mesmo que para isso precisasse abrir mão de suas próprias necessidades. Trabalhando em 2 empregos e chegando em casa exausta, Mariana nunca reclamava. Mas Lucas percebia o peso nos olhos dela, a tristeza disfarçada quando precisava dizer não a algo simples, como um lanche diferente ou um material escolar novo. O pequeno apartamento onde moravam era um espaço apertado, de paredes descascadas e móveis velhos. O cheiro de mofo impregnava o lugar e nos dias mais frios, as frestas na janela deixavam o vento gelado invadir o espaço sem piedade. Quando chovia, havia goteiras em alguns pontos, e sua mãe sempre colocava baldes no chão, como se aquela fosse a coisa mais normal do mundo. Mas o pior de tudo era a incerteza. O medo de não conseguir pagar o aluguel no mês seguinte, de ter que mudar às pressas para um lugar ainda pior. Lucas cresceu sabendo que estabilidade era um luxo que sua família nunca teve. Mesmo com todas as dificuldades, uma coisa nunca mudou dentro dele. A promessa silenciosa de que um dia tiraria sua mãe daquela realidade. Ele não sabia como, nem quando, mas algo dentro de si dizia que aquilo não seria para sempre. Seu coração doía ao ver Mariana chegar em casa depois de horas de trabalho, massageando os próprios pés inchados, tentando esconder o cansaço para não preocupá-lo. Em sua cabeça de criança, jurou que um dia mudaria a vida dela. Mas, conforme os anos passaram e ele cresceu, começou a perceber o quão impossível aquilo parecia. Afinal, como um garoto de 16 anos, sem formação, sem experiência e sem nenhuma oportunidade, poderia ganhar dinheiro o suficiente para comprar uma casa? Na escola, Lucas era quieto, observador. Enquanto os outros se preocupavam com coisas banais, ele já pensava em como poderia fazer dinheiro. Tentou vender doces na escola, mas o lucro era tão pequeno que parecia insignificante diante do objetivo gigantesco que tinha em mente. Pensou em procurar um emprego, mas ninguém queria contratar um garoto tão jovem sem experiência. Cada ideia que tinha parecia fracassar antes mesmo de começar. O tempo passava e a frustração crescia. Será que estava sonhando alto demais? Será que era apenas uma ilusão acreditar que poderia mudar seu destino? Naquela fase da vida, tudo parecia estar contra ele. Amigos zombavam de suas ideias. Professores diziam para ele focar nos estudos. E até mesmo sua mãe, sem saber de seus planos, aconselhava que ele não se preocupasse com dinheiro agora. Mas Lucas não podia evitar. Cada vez que olhava para o pequeno apartamento, cada vez que via a exaustão no rosto de Mariana, sua vontade apenas crescia. Então, veio o momento que mudaria tudo. Uma pequena faísca, uma ideia que parecia ridícula no começo, mas que logo se tornaria sua maior obsessão. Algo que poderia ser a chave para transformar sua vida. Mas ele ainda não sabia disso. Tudo o que sabia era que desistir não era uma opção. Porque aquela casa, aquela promessa feita em silêncio anos atrás, não era apenas um sonho. Era sua única missão. Agora que ele tinha um objetivo, só faltava descobrir como chegaria até lá. E o caminho seria muito mais perigoso e inesperado do que ele jamais poderia imaginar. Lucas não podia esperar mais. A sensação de impotência corroía sua mente noite após noite, enquanto ele tentava ignorar o barulho das goteiras no teto e a imagem de sua mãe dormindo no sofá porque o colchão velho fazia suas costas doerem. Ele sabia que precisava agir, mas como? Todas as ideias que teve até agora pareciam pequenas demais diante da grandeza do que queria conquistar. Trabalhar em um emprego comum levaria anos, talvez décadas, para que ele conseguisse juntar dinheiro suficiente para comprar uma casa decente. Ele não tinha esse tempo. Sua mãe não tinha esse tempo. Nos últimos meses, Lucas começou a passar horas e mais horas pesquisando formas de ganhar dinheiro na internet. Ele se deparou com várias promessas falsas
esquemas duvidosos e gente que parecia mais interessada em vender sonhos do que ensinar algo real. Mas, no meio de tudo aquilo, um detalhe chamou sua atenção. Pessoas comuns, sem formação, estavam conseguindo mudar de vida usando apenas um computador e uma conexão com a internet. Ele não sabia exatamente como aquilo funcionava, mas tinha certeza de que existia um caminho ali. Então decidiu que não descansaria até descobrir. Ele mergulhou em vídeos, fóruns, artigos. Ficava acordado até tarde todas as noites, escondendo o brilho da tela do celular para que sua mãe não percebesse que ele ainda estava acordado. Quanto mais pesquisava, mais percebia que havia oportunidades em todos os lugares, mas todas exigiam algo que ele ainda não tinha: conhecimento. As pessoas que estavam ganhando dinheiro tinham uma estratégia, sabiam exatamente o que estavam fazendo. Lucas não podia simplesmente sair tentando qualquer coisa, precisava encontrar algo que fizesse sentido para ele. Depois de semanas de pesquisa, algo específico chamou sua atenção. Ele percebeu que algumas pessoas estavam ganhando dinheiro simplesmente observando tendências antes dos outros. Seja no mercado financeiro, seja em produtos que estavam prestes a viralizar. Aqueles que conseguiam enxergar um padrão antes da maioria eram os que lucravam mais. E Lucas sempre foi observador. Ele começou a testar algumas ideias, pequenas apostas, tentando prever o que poderia dar certo. Os primeiros testes foram frustrantes. O dinheiro que ele economizou vendendo doces na escola foi pelo ralo em tentativas falhas, mas ele não podia parar. A frustração começou a se transformar em uma obsessão. Ele anotava tudo, fazia cálculos, observava padrões. Passou a reparar em detalhes que ninguém mais percebia. No caminho para a escola, ouvia conversas aleatórias e tentava captar tendências. Começou a entender o que fazia um vídeo viralizar, o que fazia um produto esgotar do nada. E então, finalmente, um pequeno detalhe fez sua mente explodir. Ele percebeu algo que ninguém ao seu redor tinha notado ainda. Um mercado inteiro prestes a crescer, e ninguém estava prestando atenção. O coração de Lucas disparou. Se estivesse certo, aquilo poderia ser a chave para mudar tudo. Mas e se estivesse errado? Não tinha mais dinheiro para errar. Se arriscasse e perdesse de novo, teria que esperar meses até juntar mais dinheiro para tentar outra vez. Ele hesitou. Por um segundo a insegurança bateu forte. E se tudo fosse apenas uma ilusão? Mas então, lembrou-se da promessa. Lembrou-se do olhar cansado de sua mãe, do teto com infiltração, do medo constante de serem despejados. Ele respirou fundo. Não havia espaço para dúvidas. Dessa vez ele tinha que estar certo. Dessa vez ele iria até o fim. Lucas sentia o coração acelerar cada vez que olhava para a tela do celular. Ele já tinha testado tantas ideias, feito tantos cálculos e falhado em quase todas as tentativas, que agora só restava uma alternativa: acreditar que dessa vez seria diferente. Não havia mais espaço para erros. Cada centavo que conseguiu reunir estava investido nessa aposta. Ele sabia que não podia confiar na sorte. Observou cada detalhe, analisou padrões, comparou situações parecidas e chegou a uma conclusão que parecia óbvia para ele, mas invisível para os outros. Se estivesse certo, aquela poderia ser a sua grande virada. Se estivesse errado, teria que encarar sua mãe e admitir que perdeu tudo tentando algo que nem ela sabia que ele fazia. Os primeiros dias foram os mais torturantes. Lucas checava os números a cada minuto, buscando qualquer sinal de que sua aposta estava funcionando. Cada oscilação parecia uma montanha-russa emocional. Às vezes, sentia que estava prestes a alcançar algo grande. Outras vezes, a insegurança o fazia duvidar de tudo. Ele precisava se manter firme e confiar no que estudou. A ansiedade tomava conta, o sono desaparecia, e os pensamentos se misturavam em uma névoa de euforia e medo. Ele tentava agir naturalmente em casa, mas sua mãe começou a perceber algo diferente. Perguntou se ele estava bem, se tinha acontecido algo na escola. Ele apenas sorria e dizia que estava cansado. Não podia contar a verdade. Não agora. Então, aconteceu. No meio de uma manhã qualquer, enquanto fingia prestar atenção em uma aula, sentiu o celular vibrar.
Uma notificação. Algo que ele já esperava, mas que ao mesmo tempo parecia impossível. Seus olhos correram para a tela e ali estava, o número que ele tanto esperava. O dinheiro estava lá. De verdade. Era real. Por alguns segundos, ele não conseguiu respirar. Sentiu o sangue pulsar nos ouvidos, as mãos suarem. Precisou ler 3, 4 vezes para ter certeza de que não estava vendo errado. Depois de tantas tentativas, tantas noites sem dormir, tantos momentos de desespero, ali estava sua primeira grande vitória. Ele saiu da sala sem dar explicação. O professor chamou seu nome, mas ele nem ouviu. Precisava de ar. Precisava processar aquilo. Foi até o banheiro, fechou a porta, olhou para o próprio reflexo e sentiu vontade de gritar. Mas se conteve. Não podia chamar atenção. Não podia estragar tudo agora. Respirou fundo, tentou se acalmar. Mas como alguém se acalma depois de perceber que, pela primeira vez na vida, tem dinheiro de verdade? Dinheiro que poderia ser o começo da mudança que sempre sonhou. Naquele dia, Lucas percebeu algo ainda maior do que a quantia que ganhou. Ele percebeu que era possível, que tudo aquilo que parecia um sonho distante agora estava ao seu alcance, que não importava o que os outros dissessem, ele tinha encontrado um caminho. Mas ele sabia que aquilo ainda não era o suficiente, não poderia parar ali. Aquela era apenas a primeira vitória, apenas um teste. Agora que sabia que funcionava, ele precisava repetir. E não apenas repetir, mas multiplicar. Não queria qualquer dinheiro. Queria dinheiro suficiente para comprar a casa da sua mãe. O que Lucas não sabia era que a cada passo que dava chamava mais atenção. E quando o dinheiro entra em jogo, as pessoas ao redor começam a notar. Algumas delas para o bem, outras para o mal. Lucas segurava o celular com força, enquanto o coração batia acelerado. O dinheiro estava lá, a prova de que seu plano funcionava. Mas agora vinha o verdadeiro desafio: esconder isso de sua mãe. Se ela descobrisse, faria perguntas. Quais seriam suas respostas? Como explicaria que de um dia para o outro, tinha dinheiro de verdade na conta? Ele sabia que Mariana não aceitaria facilmente. Ela sempre foi do tipo que acreditava que dinheiro só vinha com trabalho duro e honesto, e qualquer coisa diferente disso era vista com desconfiança. Se ela soubesse que o filho estava envolvido com algo que ela não entendia, o medo tomaria conta dela. Ele começou a mudar pequenos hábitos para evitar suspeitas. Parou de checar o celular o tempo todo quando estava em casa, mas ainda assim não conseguia evitar um sorriso discreto sempre que pensava no que tinha conseguido. Mariana percebeu. Perguntou se ele estava apaixonado, se tinha acontecido algo bom na escola. Lucas apenas deu de ombros, inventou desculpas. Mas no fundo, sabia que precisava ser mais cuidadoso. O problema era que esconder dinheiro não era tão simples quanto imaginava. Ele não podia simplesmente deixá-lo parado na conta. Precisava movimentá-lo, investir novamente. Mas cada vez que fazia isso, uma nova onda de paranoia surgia. Na escola começou a agir diferente. Parou de falar sobre dinheiro com qualquer pessoa, evitava comentar sobre suas ideias. Mas pessoas percebem, sempre percebem. Alguns colegas começaram a notar que ele estava mais calmo, mais confiante. Ele nunca teve muitas roupas novas, mas agora parecia mais arrumado, mesmo que discretamente. Pequenos detalhes. E quando o assunto era dinheiro, bastava um detalhe para atrair a atenção errada. Um dia, um colega mais esperto fez uma pergunta, direta. Lucas, você tá ganhando dinheiro, né? A frase foi dita em tom casual, mas Lucas sentiu como se um alarme tivesse disparado. Seu cérebro correu para encontrar uma resposta que não levantasse mais suspeitas. Riu, desconversou, fingiu que não sabia do que estavam falando. Mas por dentro, sentiu algo estranho. Uma sensação de que aquilo era apenas o começo de um problema maior. Em casa, a tensão aumentava. Mariana não era boba. Ela conhecia o filho. Sabia quando algo estava acontecendo. Um dia, enquanto jantavam, ela perguntou diretamente: Lucas, você está escondendo alguma coisa de mim? A pergunta pegou ele de surpresa, e por um instante, quase confessou tudo.
mas conseguiu se conter. Apenas disse que estava focado nos estudos, tentando se preparar para um futuro melhor. Mariana sorriu, mas seus olhos diziam outra coisa. A paranoia começou a crescer. Lucas passou a sentir que estava sendo observado, que cada movimento seu era analisado. Sempre que ia movimentar dinheiro, olhava para os lados, certificava-se de que ninguém estava por perto. Mas uma sensação incômoda começou a surgir dentro dele. Se sua mãe descobrisse, ficaria decepcionada? Ele estava mesmo fazendo algo errado? Não havia nada de ilegal no que estava fazendo, mas mesmo assim, o medo de desapontá-la o consumia. Ele sabia que, quando comprasse a casa, teria que contar tudo. Mas até lá, precisava manter o segredo. O problema era que segredos têm um jeito peculiar de encontrar caminhos para serem descobertos. Lucas encarava a tela do computador, a mão trêmula sobre o mouse. O anúncio da casa estava ali, bem na sua frente. Era exatamente como ele imaginava. Simples, mas confortável. Um lugar onde sua mãe finalmente poderia ter paz. Durante meses, ele se preparou para esse momento, mas agora que estava prestes a fechar o negócio, sentia um peso enorme no peito. E se estivesse cometendo um erro? E se algo desse errado? A quantia que ele tinha conseguido juntar era suficiente para a entrada e mais algumas parcelas adiantadas, mas ainda assim, aquela decisão parecia muito maior do que ele. Comprar uma casa não era como comprar um celular ou uma roupa nova. Era algo definitivo, um passo que mudaria sua vida e a de sua mãe para sempre. Ele hesitou, respirou fundo e releu os detalhes do imóvel mais uma vez. Olhou as fotos, tentou imaginar Mariana ali dentro, sem precisar se preocupar com aluguel, sem precisar perder noites de sono fazendo contas para saber se teria dinheiro suficiente para pagar todas as despesas do mês. Essa imagem foi o que o fez tomar coragem. Precisava confiar que tinha feito tudo certo até agora. Mas antes de fechar o negócio, precisava garantir que ninguém suspeitasse de nada. Criou um e-mail novo, usou um nome discreto para conversar com o corretor e até ensaiou uma história caso perguntassem de onde veio o dinheiro. Disse que era um investimento feito por um parente distante que quis ajudá-lo. Não sabia se essa mentira funcionaria por muito tempo, mas precisava de uma resposta rápida caso alguém questionasse. O corretor foi educado, mas parecia desconfiado. Perguntou algumas vezes se Lucas tinha certeza do que estava fazendo. Tentou sugerir que um adulto estivesse presente na negociação, mas Lucas, sem hesitar, afirmou que estava tudo certo, que sua mãe sabia de tudo e que só estava esperando o contrato ser fechado. Cada palavra parecia um risco. Cada resposta poderia ser um passo em falso que colocaria tudo a perder. Quando o corretor enviou os papéis para a assinatura, Lucas sentiu as mãos suarem. Digitou seu nome, confirmou os dados e apertou o botão final. A transação foi concluída. A casa era dele. Por alguns segundos ele não conseguiu reagir. Apenas ficou ali, parado, encarando a tela. Tudo o que viveu até aquele momento parecia ter se condensado naquela única ação. As noites claro, o medo, a ansiedade, a incerteza. Tudo aquilo agora estava materializado em um pedaço de papel digital que dizia que ele era dono de um imóvel. Ele queria gritar, correr, contar para sua mãe naquele exato momento, mas ainda não era a hora. Precisava planejar a surpresa com cuidado. E havia outro sentimento ali, escondido entre a felicidade e o alívio. O medo. Lucas sabia que aquilo não passaria despercebido por muito tempo. Comprar uma casa não era algo pequeno. Em breve, as perguntas começariam a surgir. Pessoas que nunca ligaram para ele poderiam começar a se interessar por sua vida. Ele tentava afastar esses pensamentos, mas algo dentro dele dizia que, ao cruzar essa linha, ele também tinha aberto portas para coisas que ainda não conseguia prever. Olhou para o contrato mais uma vez e sussurrou para si mesmo, como se precisasse acreditar no que estava dizendo. Deu certo. Mas será que realmente tinha dado? Lucas segurava o pequeno chaveiro na palma da mão,
sentindo o metal frio contra a pele suada. Ali, naquele objeto simples, estava algo que sua mãe jamais imaginaria. A casa era real, o contrato já estava assinado, tudo estava pronto. Mas como contar para ela? Como transformar aquele momento em algo inesquecível? Durante dias ele ensaiou diferentes formas de revelar a surpresa. Pensou em simplesmente entregar as chaves, em levar Mariana até a casa sem aviso, em preparar um discurso emocionante. Mas nada parecia à altura do que ele queria transmitir. Como se coloca em palavras o sentimento de uma vida inteira de lutas finalmente recompensada? Naquela noite, ele chegou em casa e encontrou sua mãe sentada no sofá, massageando as têmporas, exausta depois de mais um dia de trabalho. Ela nem percebeu quando ele entrou. Lucas ficou parado na porta, observando aquela cena. Foi ali que entendeu que não precisava de discursos ou grandes planos. A surpresa já era grande o suficiente. Aproximou-se devagar e sentou ao lado dela. Mariana suspirou e sorriu cansada, perguntando como tinha sido o dia. Ele olhou para ela por alguns segundos, tentando gravar aquele momento na mente antes que tudo mudasse. Lucas tirou o chaveiro do bolso e colocou sobre a mesa, bem na frente dela. Mariana franziu a testa, pegou as chaves sem entender e perguntou de quem eram. Ele sentiu um nó na garganta, a voz embargada, mas conseguiu dizer quase num sussurro que eram dela. A reação foi imediata. Mariana soltou uma risada confusa, esperando que fosse alguma brincadeira. Mas Lucas manteve o olhar sério, e foi nesse instante que algo dentro dela despertou. Ela olhou para as chaves, depois para o filho, e seu rosto se transformou. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Mariana segurou as chaves com mais força, os dedos tremendo. Perguntou de novo, agora com a voz mais baixa, quase temendo a resposta. Lucas apenas confirmou com a cabeça. Disse que ela nunca mais precisaria se preocupar com aluguel, que agora tinham uma casa só delas. O choque tomou conta do rosto dela. Os olhos se encheram de lágrimas antes mesmo que qualquer palavra pudesse ser dita. Ela abriu a boca algumas vezes, tentando falar, mas nada saía. Mariana começou a balançar a cabeça negando. Dizia que aquilo não era possível, que devia haver algum engano, que ele não podia ter feito isso. Lucas sorriu, porque já esperava aquela reação. Pegou o celular, abriu o contrato e mostrou para ela. A prova estava ali. O nome dela, o endereço, a casa que agora era delas. Mariana cobriu a boca com as mãos e começou a chorar. Um choro profundo, de alívio, de incredulidade. Lucas sentiu o peito apertar ao vê-la daquele jeito. Passou a vida inteira vendo sua mãe esconder lágrimas de cansaço e preocupação, mas aquelas eram diferentes. Eram lágrimas de alguém que finalmente podia respirar. Ela abraçou o filho com força, apertando-o como se temesse que tudo aquilo desaparecesse. Perguntava como ele tinha conseguido, mas Lucas apenas dizia que tinha dado um jeito, que tudo o que importava era que agora estavam seguras. Mariana segurava seu rosto com as mãos, tentando entender, tentando encontrar alguma explicação que fizesse sentido, mas não havia lógica suficiente para traduzir aquele momento. Lucas a levou até a casa no dia seguinte. Cada passo que Mariana dava dentro daquele espaço parecia um sonho. Tocava nas paredes como se precisasse sentir que eram reais, abria e fechava as portas, olhava pela janela, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Dizia que era grande demais, que não merecia algo assim. Mas Lucas a interrompeu. Disse que ela merecia aquilo e muito mais. Disse que aquele era apenas o começo. O olhar dela mudou. Pela primeira vez na vida, Mariana acreditou que tudo realmente poderia ser diferente. Se você estivesse no lugar dela, qual seria sua primeira reação ao receber essa chave? Comente aqui uma palavra que definiria esse momento. A casa já não era mais um sonho distante. Mariana acordava todas as manhãs e ainda demorava alguns segundos para acreditar que aquele lugar era realmente dela. Caminhava pelos cômodos como se precisasse memorizar cada detalhe, sentindo o chão sob os pés com a estranha sensação de que poderia desaparecer a qualquer momento.
Lucas observava tudo de longe, satisfeito, mas também inquieto. Ele tinha conseguido, tinha cumprido sua promessa. Mas por que ainda sentia que algo o incomodava? A mudança trouxe uma paz que eles nunca haviam experimentado antes. Pela primeira vez, Mariana não precisava se preocupar com o aluguel atrasado, com o medo de ser despejada, com o desespero de saber que qualquer imprevisto poderia arruinar tudo. Ela cozinhava com mais calma, dormia melhor, parecia mais leve. Lucas a via, sorrindo com mais frequência, e isso era o suficiente para fazer tudo ter valido a pena. Mas algo dentro dele não estava completamente tranquilo. Agora que a casa estava comprada, começaram as perguntas. Mariana não tocava mais no assunto como antes, mas ainda era visível a inquietação em seu olhar. Vizinhos novos perguntavam de onde tinham vindo. Conhecidos da antiga rua se surpreendiam ao saber que tinham se mudado para um bairro melhor. Alguns comentavam como um garoto de 16 anos conseguiu algo assim, e Lucas percebia o tom de desconfiança nas entrelinhas. O dinheiro trazia estabilidade, mas também trazia atenção. Alguns amigos da escola que nunca se importaram muito com ele começaram a se aproximar. As mensagens aumentaram, os convites para sair também. Alguns queriam saber como ele tinha feito aquilo, outros apenas queriam estar por perto agora que as coisas pareciam diferentes. Lucas fingia não notar, mas sentia o peso de cada olhar curioso que se voltava para ele. A relação com sua mãe também começou a mudar. Mariana tentava não demonstrar, mas algo nela estava diferente. Era como se, mesmo feliz, ainda não conseguisse aceitar completamente aquela nova realidade. Lucas sabia que, em algum momento, ela tentaria descobrir exatamente como tudo aconteceu. E ele ainda não sabia como explicaria sem que ela ficasse preocupada. A casa, que deveria ser o fim de um ciclo, acabou se tornando o início de um novo dilema. Lucas sentia que precisava se proteger, manter sua rotina discreta e não chamar mais atenção do que já havia chamado. Mas ao mesmo tempo, algo o inquietava. Agora que tinha conseguido realizar seu objetivo, o que vinha depois? Ele tinha passado anos focado nesse único propósito, e agora que ele era real, uma nova pergunta surgia. Qual seria seu próximo passo? Dinheiro pode mudar a vida de alguém, mas será que muda a forma como as pessoas olham para você? Se você tivesse conquistado algo assim, contaria para todos ou esconderia? Comenta aqui a palavra misterioso se você acha que Lucas fez bem em manter segredo. Lucas conseguiu fazer o impossível. Um garoto de 16 anos que saiu do nada, enfrentou o medo, a desconfiança e o próprio destino para dar à mãe algo que ela jamais imaginaria: um lar definitivo. A promessa que fez ainda criança agora era real. Mas se ele achava que esse era o fim da jornada, estava enganado. O dinheiro não apenas trouxe conforto, mas também um novo tipo de problema. Ele começou a perceber que quanto mais você sobe, mais olhos te observam. Algumas pessoas estavam felizes por ele, mas outras começaram a olhar com interesse. O tipo de interesse que pode virar inveja, curiosidade perigosa ou até algo pior. Mariana ainda não sabia toda a verdade. Lucas tinha conseguido esconder os detalhes até agora, mas por quanto tempo? Ele começou a perceber que segredos não duram para sempre. E mais do que isso, sentiu algo ainda mais estranho. A sensação de que esse era apenas o começo de algo muito maior. Ele não podia simplesmente parar agora. A sensação da conquista, da vitória, da superação era viciante. E se ele pudesse fazer mais? E se essa casa fosse só o primeiro passo? Mas ele não imaginava que alguém já estava de olho nele, que em algum lugar, alguém já sabia mais do que deveria. E que o preço da riqueza repentina nem sempre é pago com dinheiro, mas sim com escolhas difíceis, perigos ocultos e consequências inesperadas. Se você acha que a história de Lucas acabou aqui, está enganado. O que vem depois pode mudar tudo. O que acontece quando o segredo começa a se desfazer? Quando o passado volta para cobrar? E quando o dinheiro, que parecia ser a solução, se torna o verdadeiro problema? Se você quer saber o que acontece depois, clique no próximo vídeo agora.
Mas antes me diz: você acha que Lucas deveria contar a verdade para sua mãe ou continuar mantendo o segredo? Comenta aqui a palavra verdade, se você acha que ele deve abrir o jogo, ou mistério, se acha que ele precisa esconder isso por mais tempo. Agora corre para o próximo episódio, porque as coisas estão prestes a ficar muito mais intensas.